Olá, minha aluna, olá, meu aluno, bem-vindos ao terceira parte, ao terceiro bloco da nossa aula sobre noções propedêuticas sobre direito do trabalho, no nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. Eu gosto de falar assim, SES, porque é um curso puro sangue, é tão bom para nós poder colocar o conteúdo e ser certificado e ter toda a parte administrativa diretamente com o SES. Eu não tenho a menor dúvida que esse curso, que já é excelente, já é o melhor do país, na parte do conteúdo, vai ser também na parte administrativa. E eu quero mais uma vez dizer, olha, entre na plataforma acadêmica, apresente lá seus requerimentos, suas observações, e me procure nas redes sociais, me dê um feedback, gostei da aula, sua sugestão, manda inbox mesmo, uma coisa mais discreta, dizendo, professor, eu gostei da aula, não gostei da aula, tal ponto, esse ponto, estou à disposição, porque eu garanto o conteúdo, eu não tenho a menor dúvida que é o melhor conteúdo, mas eu quero sempre, às vezes uma piada não funciona, alguma coisa assim, eu entendo isso perfeitamente, eu administro bem isso, mas eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você, minha aluna, quero conhecer você, meu aluno. Poste uma foto, me marque, eu quero realmente interagir. Vamos seguindo aqui no nosso bloco. A gente trabalhou no bloco anterior as características e a divisão do direito do trabalho. Vamos falar um pouco sobre a natureza do direito do trabalho, o que se convencionou chamar tecnicamente de taxonomia. Perceba, essa é uma questão interessante do ponto de vista teórico, não é mesmo? Por quê? Porque tradicionalmente, e confesso que esse também é o meu posicionamento, né, o direito do trabalho está enquadrado dentro daquilo que se convencionou chamar de direito privado. Né? Essa suma divisio lá do direito romano, da divisão de direito público e privado, é o que hoje já é até mais questionável. Mas pensando nessa perspectiva, partindo da premissa que o contrato de trabalho é o instrumento básico da relação jurídica de direito material trabalhista, não temos a menor dúvida em afirmar que se trata de um ramo do direito privado. Agora, é preciso fazer o registro para efeito histórico, né, e para efeito, obviamente, da divergência, né, o que nada nos é pertencente, senão o nosso pensamento, que há autores que pensam diferenciado. Né, o professor Álvaro Velasco de Azevedo, uma figuraça, professor de direito civil, né, ele fala que o direito do trabalho tem que ser encarado como um direito público, na verdade, pelo caráter cogente da maior parte de suas normas, limitando a autonomia privada. Você vai ver isso no livro de obrigações dele, ele fala expressamente, é um posicionamento que se respeita de um grande professor. Mas vale a pena também registrar, para efeito didático, que o professor Cesarino Júnior classificava o direito do trabalho como um direito social, não somente na denominação, mas também com uma ideia de um tertium genus, de um terceiro gênero, no qual, em função do caráter socializante, do caráter coletivo, se enquadrariam determinadas relações jurídicas que a priori seriam privadas, mas que, dado alto grau de ingerência estatal, mereceriam um tratamento diferenciado. Não somente o direito de trabalho, mas o direito de família, por exemplo. Né? Apenas uma menção também histórica, que o saudoso ministro Arnaldo Susequinde, nas suas instituições de direito do trabalho, né, falava o direito do trabalho como um direito unitário. Isso não se confunde com uma concepção mista, mas seria uma teoria eclética, né? Porque seria uma verdadeira combinação orgânica de caracteres de direito público e de direito privado. Não foi a tese que prevaleceu e, sem sombra de dúvida, embora tenhamos fortemente a presença do Estado nas relações de direito privado como um todo, isso não é uma característica que retira a natureza de direito privado de trabalho. Por quê? Porque a presença do Estado, né, não é uma característica exclusiva do direito do trabalho. Quando a gente fala, desde a Constituição de 88, da função social da propriedade, ou mesmo, por exemplo, nas relações de família, né, nós temos, sem sombra de dúvida, uma atuação estatal. E isso não retira o caráter privado. É um grau de maior ou menor cogência de suas normas. Mas é o contrato a base das relações. Um outro tópico a ser tratado aqui é a questão das funções do direito do trabalho. Aqui eu me valho novamente da doutrina da saudosa professora Alice Monteiro de Barros. E ela sistematizou essa matéria em 4 funções fundamentais do direito do trabalho. A primeira função é a função tutelar. Sem sombra de dúvida, o direito do trabalho é feito para proteger, para empoderar, para ter um sistema protetivo em relação a um dos sujeitos vulneráveis da relação. Né? Essa função tutelar se dá
em relação ao trabalhador, dada a sua condição de hipossuficiente, expressão cunhada por Cesarino Júnior, essa ideia da vulnerabilidade da relação. Mas não somente uma função tutelar. Sem sombra de dúvida, essa é a primordial, essa é a fundamental dentro das relações de trabalho. Mas há também uma função econômica. Eu costumo dizer com certa frequência que o direito do trabalho só faz sentido dentro do capitalismo. O direito do trabalho tem por objetivo a realização de valores. As vantagens atribuídas ao empregado deverão ser precedidas de um suporte econômico. E isso faz muito sentido. Quando as pessoas querem estudar direito do trabalho de uma visão rasa, às vezes não compreendem a importância do direito do trabalho como um mecanismo também de movimentação da economia. As pessoas não esquecem, e é estranho dizer isso. Quando se estuda a gratificação natalina, ou o famoso 13º salário, né, a ideia do 13º salário, claro, aumenta, dobra a folha de pagamento em dezembro. Por isso se flexibilizou pagando metade de fevereiro a novembro junto com as férias e a outra metade de dezembro. Mas, na verdade, há uma injeção de dinheiro, há uma injeção de capital na economia. Né? O que fazer sem o 13º, pensando em relação ao comércio? Perceba que determinados festejos, ainda que se respeite as manifestações da religiosidade, tem uma finalidade econômica, seja o Natal, seja o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança. Então, há alguns momentos de pico em que a economia é aquecida nessas atuações. E por isso a injeção de dinheiro na sociedade tem uma perspectiva de retornar, inclusive, ao próprio empregador. Note que, historicamente, a gratificação natalina, o 13º, começou como literalmente uma gratificação. A sua extensão a outros trabalhadores se deu também por essa perspectiva econômica. E não tem o menor problema, você pode estudar direito do trabalho e numa linha de análise econômica do direito. Não tenho nenhum preconceito com Richard Potts, né, que é talvez a maior referência mundial sobre o tema, né, e você pode efetivamente analisar essa perspectiva, que é ótimo, às vezes até mesmo para estudar determinados institutos que muitas vezes são identificados como uma visão muito pró-empregado, por exemplo, o combate ao dumping social, a discussão sobre o assédio moral organizacional, mas na perspectiva de análise econômica do direito. É um corte epistemológico possível e você pode trabalhar isso na sua monografia final de curso. Perceba, nós estamos trabalhando um tema absolutamente teórico e eu estou botando repercussões práticas para a sua vida e para a sua vida acadêmica também. As duas funções primordiais do direito do trabalho, realmente a básica é a tutelar, mas a econômica tem grande força. Mas há outras duas que merecem referência. A ideia de uma função conservadora. Por quê? Porque se nós temos um sistema trabalhista em que tem uma grande ingerência do Estado, né, justificada em razão do caráter irrenunciável das normas, nós temos, sem sombra de dúvida, um mecanismo de conservação da sociedade, mas com uma outra função, uma função coordenadora dos interesses entre o capital e o trabalho. Isso é, sem sombra de dúvida, um ponto que não pode ser desprezado na nossa construção. Aqui eu diria tranquilamente que é preciso perceber que o direito do trabalho é também uma válvula de escape. Né? Imaginar, as pessoas às vezes não compreendem, às vezes numa visão imediatista, que ter um determinado sistema, inclusive jurisdicional especializado, em que o indivíduo pode ter a sua voz ouvida, é uma forma de evitar o conflito, a revolução, o confronto pela violência, a menos que a gente vai imaginar um sistema absolutamente restrito das manifestações de vontade. Isto é algo que, numa perspectiva mais ampla, faz parte de uma das funções do direito do trabalho. É claro que essa ideia vai trabalhar e você pode buscar a compreensão do direito do trabalho como um mecanismo ou de conservação ou de transformação social. Nessa última linha, não deixe de ler o tese de doutorado do Jorge Luiz Sotomayor, que foi publicada pela LTR, o direito do trabalho como mecanismo de transformação. São construções que permitem, e há uma coisa que eu sempre digo,
nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. Falei essa frase nesse bloco e digo mesmo, nesse curso de pós-graduação você terá total liberdade para manifestar o que efetivamente pensa. E aqui não há uma linha ideológica que tenha de ser seguida ou não. Você tem espaço para pensar de uma forma mais, para usar essas expressões mais tranquilas do nosso dia a dia, pró-empregado ou pró-empregador. O direito do trabalho, ele atua nessa coordenação entre o capital e o trabalho. E por isso, nós precisamos preservar a nossa liberdade de pensamento. E nesse ponto, na palavra de coordenador, de co-coordenador, você terá todo o nosso apoio aqui no nosso curso. Pensando, já compreendida, portanto, as funções do direito do trabalho, tutelar, econômica, conservadora e coordenadora, eu quero falar, antes de partir para a parte histórica, falar sobre a autonomia. Por quê? Porque o que é autonomia? Autonomia é uma qualidade atingida por um determinado ramo jurídico, a autonomia de um ramo, né, de ter enfoques, princípios, regras, teorias e condutas metodológicas próprias. Como é que se reconhece a autonomia de um ramo do direito? Né? É preciso falar sobre isso. A autonomia, ela começa como uma autonomia científica ou doutrinária. A ideia especificamente de ter produção própria, reflexão, debate, amadurecimento, discussão sobre institutos próprios. Essa autonomia científica doutrinária muitas vezes é acompanhada de uma autonomia legislativa, a produção de determinado diploma normativo que reja a matéria. Pode ser um código, pode ser um microsistema jurídico, pode ser uma lei, né? E isto com uma produção que vai disciplinar no nosso sistema de civil law a um ramo próprio. E, finalmente, uma autonomia didática. Né? A matéria ser ensinada como uma disciplina autônoma nos cursos de graduação, nos cursos de especialização. Então, esse tipo de autonomia o direito do trabalho passou. E passou justamente na sua gênese pela ideia de quebra do paradigma de igualdade tradicionalmente tão caro ao direito civil na sua gênese. Isto é algo que é importantíssimo para a compreensão da matéria. Nós temos efetivamente que entender essa matéria da autonomia como algo que foi uma grande conquista quando o direito do trabalho saiu do direito civil e, às vezes, sem discussões de natureza ideológica nesse momento, né, que, às vezes, quando nós vemos o discurso, né, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, ou seja, de órgãos representativos dos meios de produção, às vezes com um discurso de retorno ao direito civil, né? Que é algo que, tradicionalmente, o novo direito civil, o qual eu ensino e sou apaixonado, um direito civil constitucionalizado, com uma perspectiva diferenciada dos vulneráveis, é algo que é maravilhoso, é algo interessantíssimo. Mas, às vezes, as pessoas querem retornar a um direito civil clássico, do pacta sunt servanda, uma compreensão, às vezes, que remonta ao direito romano. E, sem compreender bem a matéria, fica realmente difícil. O direito do trabalho, ele tornou-se autônomo justamente por essa perspectiva diferenciada de um ramo. Essa noção de autonomia é importantíssima para compreender, nesse ponto, a nossa atuação, inclusive no nosso curso de pós, inclusive na nossa prática, inclusive na ideia de um ramo especializado no Poder Judiciário. Há outros ramos do direito que se emanciparam há bem menos tempo do que o direito do trabalho. O direito do trabalho foi o pioneiro, mas a gente fala hoje tranquilamente de um estudo diferenciado, autônomo, das relações de consumo. Né? A gente fala isso também do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia no direito da infância e juventude, pensando isso no confronto com o antigo Código de Menores. Mas note, hoje nós ainda estamos acompanhando outros novos ramos do direito serem reconhecidos ou não como autônomos. Né? Fala-se sobre o direito animal, por exemplo, e se você me permite, para perceber que isso não é uma piada, mas sim algo extremamente sério, dá uma pausa, procura lá no canal Pamplona
na playlist específica, salvo engano foi a 4ª temporada, né? O que eu fiz com o Heron Gordilho, uma das maiores autoridades do Brasil, sobre direito animal, análise sobre isso. Em algumas faculdades já se colocou isso no programa. Né? Nós temos as discussões sobre direito e arte, outras perspectivas, alguns ramos que hoje já temos uma especialização específica, por exemplo, previdenciário, até outro dia não era obrigatório nos cursos de graduação. Então, é algo que a gente vai verificando o reconhecimento dessa autonomia pouco a pouco. Isso sem prejuízo das relações com os outros ramos do direito. Não dá para estudar nada no direito brasileiro sem saber ter uma base boa de direito constitucional, direito como um direito síntese, mas o direito do trabalho está relacionado naturalmente ao direito constitucional, mas ao direito civil, de onde ele se emanou, na sua faceta processual, com o direito processual do trabalho, e ali dentro pensando no processual civil, e quando a gente pensa no direito público, pensar no direito previdenciário, no direito penal, no direito internacional, há, sem sombra de dúvida, relações que são fundamentais para a aplicação e conhecimento da matéria, sem desprezo à sua autonomia. E aí sim, podemos agora enfrentar o tema dos fundamentos e da formação histórica do direito do trabalho. Como eu já antecipei, já fazendo esse revival, né, a ideia básica é que o direito do trabalho nasce na relação contratual civil clássica, ainda dentro de uma noção de uma especialização, de um direcionamento de um contrato de prestação de serviços. Quando se verifica, porém, que o modelo tradicional de igualdade entre as partes, tão caro ao direito romano, tão caro ao direito civil na sua gênese, não servia efetivamente para poder ser uma diretriz para essa modalidade contratual, tem-se a quebra desse paradigma de igualdade. E aí sim, nós verificamos com muito mais tranquilidade esta aplicação. Ao fazer isso, vimos o caminho sendo aberto para a autonomia que eu mencionei. E aí, é interessantíssimo, eu não posso deixar de fazer esse registro, e aí, sem ser mortadela, sem ser coxinha, isso aqui eu costumo dizer, você não precisa ser mortadela nem ser coxinha, você só não pode ser pamonha, você não pode simplesmente aceitar as coisas sem ler, e aí nós vamos ter verdades múltiplas a depender do enfoque, mas é importante compreender resgate dos fatos, e realmente, no resgate dos fatos, há uma diferenciação da formação histórica do direito do trabalho no Brasil em relação aos demais países ocidentais. Né? No Brasil, por uma opção legislativa, por uma circunstância histórica, o homem é o homem em suas circunstâncias, né? Nós tivemos uma antecipação legislativa aos fatos econômicos e sociais. Isso é bom, isso é ruim? Não, isso é a nossa história. Por quê? Porque o fato de ter tido uma antecipação legislativa poupou-nos, é verdade, de sangue, suor e lágrimas. Pode não ter gerado uma conscientização, mas, ao mesmo tempo, evitou-se uma eclosão de algum tipo de revolução. É isso que se quer? Não é um dado aqui a se discutir o que se quer. O que se quer é uma reflexão política sobre isso. O que nós precisamos entender é como foi. E essa evolução histórica do direito do trabalho no Brasil e no mundo é bem diferenciada. É claro que a gente tem que fazer o cotejo na noção do paralelismo, até para entender o que de fora nos influenciou. E por isso eu explico, nós podemos entender o direito do trabalho no mundo em 4 fases. A primeira fase vai se inaugurar, obviamente com a ideia da Revolução Industrial, mas com manifestações incipientes ou esparsas. Eu diria isso do início do século XIX, né, 1802, assim, até o Pills Act inglês de 1848. Ali nós temos uma fase de reconhecimento de uma nova modalidade de contratação, mas que ainda era disciplinada pelas regras do direito civil tradicional. E dentro de uma ideia de exploração, note o quanto essa exploração era feita
e aí referências artísticas, referências literárias, referências históricas são importantíssimas. Pense em Germinal, de Émile Zola, pense em discussões sobre o trabalho infantil, o trabalho da mulher. Me permita outra pausa aqui. Olhe lá no canal Pamplona, veja a playlist, especificamente a noção do trabalho do menor, o papeando que eu fiz com a ministra Cátia Arruda do TST, e também sobre o trabalho da mulher com a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST também. Veja esses episódios para você compreender historicamente isso numa situação de superexploração. Por que eu fiz essa primeira fase pensando até 1848? Porque a partir de 1848, nós temos ali o Manifesto Comunista, nós temos o Movimento Cartista, nós temos a Conferência de Berlim e mais tarde, em 1890, a encíclica Rerum Novarum. Né? Aqui nós vamos compreender que forma-se a base teórica, política, ideológica para uma sistematização e uma consolidação do direito do trabalho. Aí sim, nós verificamos as primeiras regras trabalhistas específicas e num momento que é interessantíssimo. Por quê? Porque surge ali, nessa época, a base ideológica que vai eclodir no perigo vermelho, na Revolução Russa, na ideia de um outro sistema paralelo ao capitalista. E aí o que é que nós vamos ter? A partir de 1919, eu tomo isso como um marco por causa da criação da OIT, por causa da Constituição de Weimar. Lembrando que a Constituição de Weimar não foi a primeira Constituição mundial com direitos trabalhistas. Antes, a Constituição do México, de 1917, já trazia referência. Mas, neste momento histórico, nós vamos ter o quê? A institucionalização do direito do trabalho. E não temos a menor dúvida em afirmar que essa institucionalização do direito do trabalho se deu efetivamente como um contrapeso dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque a ideia de um perigo socialista, de um perigo vermelho, de um outro sistema que trabalhava com apropriação estatal dos meios de produção, em vez da iniciativa privada na produção, fazia com que era preciso dar alguma coisa, era preciso satisfazer a massa para poder manter o sistema. O sistema de institucionalização do direito do trabalho veio efetivamente para manter-se na sustentação do próprio capitalismo. E isto é algo que fica marcada nessa terceira fase que percorre o século XX. Para chegar à quarta fase, que é uma fase da contemporaneidade, que abrange o final do século XX até hoje, em que nós, aí sim, falamos de uma crise e de uma transição do direito do trabalho. Por quê? Por causa da queda do Muro de Berlim, pelo fim da dualidade, da Guerra Fria, a ideia dos Estados Unidos e União Soviética, a ideia mesmo da derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, faz com que chegue aquela frase de Francis Fukuyama, do fim da história, o capitalismo venceu, ora, não temos mais o perigo vermelho, então, por isso, talvez seja importante repensar essas conquistas ou repensar esses dados. E aí entra-se efetivamente em um repensar do direito do trabalho. Isso aqui é interessantíssimo, porque às vezes as pessoas trabalham essa matéria com leitura de orelha de livro, o que é terrível, né? Porque nós vemos modificações em sistemas trabalhistas, Espanha, França, entre outros, e Portugal, e aí você verifica, olha, isso aí estão flexibilizando, mas a flexibilização lá não chegou ao grau de liberdade contratual que você tem no Brasil. Em determinadas matérias, é só pensar, a título exemplificativo, na Convenção 158 da OIT, na ideia da proteção básica ao posto de trabalho, né? O que no Brasil se reconheceu como um direito potestativo de despedir empregados, né? Ao quanto no sistema europeu continental, isso é algo que soa a estranhíssimo. Eles lá criaram modalidades de contratos diferenciados para poder chegar a esse tipo de solução. Isso o mundo. Mas o Brasil?
no Brasil, a gente vai compreender essas fases da evolução, talvez em 3 fases em vez de 4. A primeira são justamente as manifestações incipientes dos esparsas. A gente só pode falar de direito do trabalho no Brasil a partir da abolição da escravatura, 1888, ou seja, final do Império, logo depois vem a República, mas nesse sentido são pequenos movimentos, legislações. Nós tínhamos a primeira lei sindical em 1903 para sindicatos rurais, né, paritários, depois dos urbanos em 1907, mas previsões legislativas específicas que ainda não decorriam de manifestações populares de caráter revolucionário, muitas vezes duramente reprimidas, mas com a ideia de adequação a sistemas. Isso durou nessa primeira fase. Eu posso pensar no marco, se o grande marco no mundo é a Revolução Industrial, no Brasil, o grande marco é Getúlio Vargas, é a Revolução de 30. Então, até 30, nós vivemos uma fase de manifestações incipientes do direito do trabalho. A partir de 1930, né, passando por toda a Revolução de 30, 45 e todos os períodos posteriores, até pelo menos a Constituição de 88, nós temos aí sim a fase de institucionalização do direito do trabalho. Né? Essa vai gerar efeitos tranquilamente até 88, num período de efetiva disseminação e reconhecimento da importância do direito do trabalho, da valorização do cidadão trabalhador. E o que é interessante, chegar num marco da Constituição de 88, porque a Constituição de 88 ela traz uma nova fundamentação, uma fundamentação constitucional para as relações de trabalho, na ideia dos macros princípios constitucionais, da proteção da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa, além de todo um capítulo, capítulo 2 dos direitos sociais, do artigo 6º até o artigo 11, parte do título dos direitos e garantias fundamentais reservados para o direito do trabalho. Ou seja, nós temos na Constituição, sem sombra de dúvida, o momento mágico, o momento fantástico, o marco de institucionalização do direito do trabalho. E aí o que acontece? Aí você tem que fazer o confronto com o mundo. 88, momento da nossa Constituição, né, logo ali naquele virada, nós vamos ter a derrocada, né, a queda do Muro de Berlim, a derrocada da União Soviética. Nós temos uma nova perspectiva. Pouco antes tivemos a perestroika, a glasnost. Tivemos uma modificação do sistema dicotômico mundial de confronto de capitalismo e socialismo. E aí o que acontece? Se na Europa, a partir deste momento, nós temos uma crise de transição de trabalho, essa crise de transição lá, que já decorreu de uma institucionalização que era já quase secular, no Brasil começa também a partir do final da década de 80. E aí, quando se verifica, colocou-se na Constituição, disse, opa, como é que eu vou repensar isto agora? Como é que eu vou fazer isto no Brasil? Foi quando o discurso da flexibilização, da desregulamentação, da desconstituição ou destruição do direito do trabalho começou a ser ventilado. Expressões como custo Brasil, expressões como a necessidade de modificar, dizer que o direito do trabalho engessava o capitalismo. Esse discurso começa no Brasil, neste momento histórico, com mais força, até chegar, a gente pode pensar no nosso marco, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, e o momento da contemporaneidade, que faz parte deste momento de crise e transição do direito do trabalho. Este é um momento perfeito para fazer uma pós-graduação. Um momento perfeito para acompanhar como testemunha privilegiada, talvez a mudança do nosso ramo ou a sua efetiva consolidação em uma outra perspectiva, em um redimensionamento. Mas isto sem jamais esquecer os princípios que levaram à sua autonomia. E é sobre princípios que eu vou falar no próximo bloco.